estão conosco o Cleto Verli. O Cleto que tem auxiliado muito a questão da Defesa Civil da Estrela já há muitos anos, quando se trata de situações de cheia, situações de enchente. E o seu Adelar José também está aqui conosco, convidados pela produção do programa, para nos trazer informações de como tem sido orientado o trabalho de monitoramento prévio, que ainda é a melhor alternativa que nós temos, que seria o monitoramento prévio, a questão dos alertas, a questão dos cálculos, para ver onde a água, onde o manancial de água que o Taquari traz pode chegar, qual é a duração, qual é a extensão que tem para chegar até a parte mais baixa, como é a situação da Estrela, por exemplo. Começamos com quem? Com o Cleto ou com o Adelar? Cleto, tudo bem? Bom dia, Cleto. Bom dia. Prazer te rever. Prazer também estar aí para, então, apresentar um pouco dos conhecimentos, da experiência, todo o estudo que a gente teve que fazer, né, durante mais de 20, 30 anos, né, até que ocorresse uma cheia que desse o mesmo nível lá em Estrela, ou lá na parte sul, né, e comparado aqui com Lajeado, Porto, né, essa questão para nós implantar, então, réguas paralelas e auxiliares, né, para a população em diversos bairros e ruas, né, para as pessoas também acompanharem, né, a questão da cheia, né. Bom, Cleto, vamos começar pelo início, peço uma redundância, mas é assim, né? Qual é o principal ponto, por exemplo, quando a imprensa começa a dizer, olha, vai dar, a previsão é chover 100, 150 milímetros em questão de 24, 36 horas, a região dos vales vai ser abatida por uma chuva intensa. Essa chuva está prevista também, parte para as cabeceiras do Taquari, parte para as cabeceiras do Jacuí, que é a outra faixa, a faixa norte. Quando a imprensa começa a trazer com 2, 3 dias de antecedência esse tipo de informação, quem mora em zona alagadiça, cota 19, cota 21, vamos até a cota 28, que nós só em 41 tínhamos ultrapassado esta cota. Nas primeiras cotas, qual é que é a principal fonte, a principal maneira de se desenhar o que vai acontecer nos dias seguintes? Perfeito. Então, o início de tudo, a gente já trabalhando nessa área, monitora diariamente os níveis dos rios, como eles estão na parte superior, a montante e a jusante, para a gente ter E com base na chuva, depois que as chuvas já ocorreram, né, faz-se uma média, foi feita uma forma de vários anos de estudo, a média da região alta, intermediária e baixa, né? Isso interfere muito, porque dessa vez a chuva foi forte bem na parte superior cabeceira, de Passo Fundo a Caxias e até Vacaria, Bom Jesus, Cambará, Tainhas, né? Esses lados aí. E então ali, calculando essa média, como deu muito alto, quase em torno de 200 milímetros, aí você faz uma média geral ponderada ainda, pelo tamanho da área, né, de influência em toda a bacia, né? E aí já se projeta, com base nisso, já pode ultrapassar aí dos 25, 26, 27 metros, já com tanto volume de chuva, né? E aí se acompanha, então, a leitura das réguas que vem da montante, né? Mussum, lá desde cima, a jusante da represa intermediária, né? Veranópolis, Santa Teresa, J. Júlio, e vem descendo Encantada até o Porto Estrela, né? E vai acompanhando também como está fluindo a vazão na jusante de Bom Retiro, né? E aí pode-se, então, chegar no cálculo já horas antes, né, de chegar aos picos, né? Mas nessa cheia ocorreu, então, a tragédia, o colapso total, a pane no sistema, visto que lá em Mussum e Encantado, arrasou todo o sistema. Depois no Porto Estrela também, já isolou tudo. Tudo faltou comunicações. Em Estrela, propriamente, a Defesa Civil, na noite do ocorrido, devido à cheia violência do rio, arrebentou os cabos de comunicação da parte central da cidade, que ligava para esses bairros onde fica a sede, né? Aí ficamos todos sem internet, sem telefone, só podia se comunicar quem estivesse perto da casa usando Wi-Fi, né? Então, e aí se projetava que
seria ali grande. Passaria dos 27, a cheia de 2001, né? E se aproximava, então, da 2020, né? Também tem a questão, né? Cleto, Adelar, o microfone está à sua disposição também. Para resumir um pouquinho, quando em 24, 36 horas, naquela região de São Marcos, Caxias, desce até Santa Teresa, ou de Santa Teresa para cima, Santa Teresa ainda está aqui na ponta de cima da nossa região, não é distante de Roca de Encantado, mas subindo, pegando, digamos, Bento, Garibaldi, Caxias, São Marcos, nem vamos tanto, a Vacaria, lá onde nasce, o mapa fluvial mostra, é lá onde nascem as águas que depois vêm caindo para o rio Taquari. Quando passa de 200 milímetros em questão de 36 horas, nesta região mais alta, acendeu o amarelo para a questão de 16 horas, esta água estar aqui embaixo? 16, 20 horas? É isso, Adelar? Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes. Com certeza, né, a gente assim vem tendo um acompanhamento. E geralmente na região alta, quando se dá uma proporção maior de chuva, como por exemplo nós tínhamos ali em Caxias, onde deu 18 polegadas de chuva, 18 polegadas de chuva, e às vezes as pessoas... Polegada é 2,5 centímetros. Exato, né? E aí nós temos isso calculado em milímetro, onde deu aquela chuva de 18 polegadas, 470 milímetros. Em quantas horas? Isso em questão de 8 horas, 8 horas deu essa chuva. 470 milímetros. Nesta cheia agora. Essa cheia agora. Então foi um volume imenso, né? Um volume muito grande, que a 1 hora da tarde, Mussum marcou, né, Cleto? Mussum marcou 2,18 metros de subida. Por hora. E Encantado deu 1,66. Então foi algo assim sinistro, porque eu me lembro 2020, onde estava à frente aí do Serviço da Defesa Civil. Eu quero agradecer também aos comandantes, aos coordenadores, hoje ao Lindomar de Freitas, ao comandante César, o nosso prefeito, que pediu para nós, né, o Schneider, o Elmar Schneider, pediu para nós um empenho muito grande através disso. Que nem na vez passada a gente também teve uma enchente que não se imaginava o volume e a proporção que ela tinha. 2020. 2020, onde eu estava à frente de todo o trabalho e com a pandemia, né, Paulo? Eu tinha uma pandemia pela frente e, graças a Deus, a gente não teve perda nenhuma. Sim. A gente não teve perda, a gente teve pessoas que veio do trabalho. Eu fui à noite, eu virei noites. Na época, eu me lembro muito bem, eu passei 8 dias sem dormir, gente. Vamos dizer, mas eu me chamo de Sabiá, né? O Adelar é o Sabiá na cidade e toda a região me conhece por isso. 8 dias sem dormir, mas com a preocupação imensa e grande. Gente, era uma pandemia. Aí você imagina a proporção e aquele volume na época, onde ela chegou 27,66, gente. Em 2020. 2020 ela chegou a 27,66. Foi uma das maiores. É uma das maiores da época, porque lá atrás, a época atrás, a gente pegava muita enchente, eu me lembro, né, Cleto? Onde a gente não tinha ajuda, a gente tinha os caminhões da prefeitura, a gente não tinha ajuda de terceirizada, de transportadora, e onde eu tive as transportadoras à disposição, era dia e noite. Quando a enchente subiu, começou a subir, claro que ela não foi nessa proporção, nessa dimensão dessa aqui, que ela veio muito rápida, gente. Eu estava 3 horas da madrugada, Vila Teresa, o bairro das Indústrias, onde não se imaginava que ela vinha nesse volume e quantidade que ela veio. Eu tive lá, teve pessoas que disse, eu sabia, que nem na época passada, onde perdemos casa com o deslizamento da Barranca do Rio, né? Hoje as pessoas foi demolidas as casas, né? Foi para o aluguel social, foi colocado essas pessoas assim em lugar seguro. Então sim, foi uma situação bem ímpar, né? Ela foi assim e bem complicante, né, gente? Porque na época você imagina uma pandemia, você tem que colocar pessoas dentro de um ginásio e cuidar delas.
Então, até inclusive o seu Ayrton Henriques dos Santos, que nos acompanhou também, eu quero parabenizá-lo. Eu passei uma reportagem para ele que ele me pediu. Disse ele tantos anos, era na época 25 anos de enchente. Então, algo assim que, né, Cleto, a gente vem trabalhando muito e para a gente conseguir se prevenir. Mas se nós olharmos, nós vamos aqui, você vê também notícia aqui, nós temos Estados Unidos, agora há pouco em Cuba, Líbia, onde se deu uma catástrofe, onde eles têm tecnologia de primeiro mundo, né, Paulo? Pois é. Eles têm tecnologia de primeiro mundo e leitura e alarme. Então, quer dizer, perderam milhares de vidas. E nós, Estrela, que nem Mussum, Encantado, é triste, gente. Eu chorava na manhã, quando... Bom, tá emocionado. Bom, Cleto, tem uma pergunta que os ouvintes nos confrontam muito seguido quando nos encontram e têm a oportunidade de fazer o questionamento. Na cheia de 41, eu vou citar Lajeado porque é da onde a gente tem um manancial bem farto não, digamos um manancial relativo de informações. Na cheia de 41, que essa aqui teria sido, foi maior do que a cheia de 41 pelas leituras oficiais, só que os dois arroios em Lajeado, tanto o arroio do Engenho quanto o arroio Saraquá, se encontraram na frente da Brigada Militar, na Júlio Mai. Os dois arroios se encontraram. E se tem fotos mostrando pessoas de Caique, onde hoje é o restaurante Tombato, no primeiro piso da escada, ali a água chegou, tinha gente de Caique, perto da Casa de Cultura de Lajeado. Na cheia de 41. Esta cheia foi maior e não aconteceu esse tipo de situação, claro que faltou pouco, mas não aconteceu esse tipo de situação. No interior de Cruzeiro do Sul, a cheia de julho, que nem o Adelar citava, a cheia de julho de 2020... teria ficado cerca de 70 centímetros menor do que essa. Mas aqui ela foi, na parte de cima, foi muito maior. Qual é a explicação para isso? Esta cheia foi muito fora dos parâmetros, mas primeiro eu vou referir-me à questão da cheia de 41. O SEAT tem as réguas históricas desde 1912. Lá ela ultrapassou também eu creio que antigamente a rua talvez fosse... Essa rua que liga os dois arroios fosse mais baixa, não tinha calçamento. E pode ter sido preenchido. Porque nós temos a foto e os marcos da antiga empresa Virtus, que é desde 1900. As turbinas aqui embaixo. Turbinas Virtus lá em Estrela. Oriental. E o prédio, antigamente comercial Guilherme, ali então nós pegamos a foto, a gente tem a cota exata da cheia de 56, ali nas vidraças, medimos lá. E todos sabem que a cheia de 41 foi quase 1 metro superior a 56. Sim. Isso é dado concreto. E até hoje nunca se tinha nenhum lugar, né? Tanto Estrela aí, nesses 40, 50 anos fiquei pesquisando, até que a gente colocasse um nível de 41 nessas comparativas na régua atual que existem, né? Com a foto do prédio da DP na Rua Rio Branco. Então, ali a 56 chegou em 28,12 e a 41, 29,10, né? 29. E aí puxamos aqui como referência a regra do SEAT, atravessando o rio para o outro lado do porto, e batemos todas as cheias para ver, conferir, né? E a de 41, então, ficou lá para 29,7 no porto, nessa régua atual, né? Existe em todos, documentários, até em livros históricos, eu encontrei outros também de dados das planilhas da Corsã e do Exército, onde constava um pouquinho abaixo a cheia de 29 metros, mas aí nós ficamos com essa do dado baseado na foto. Nós ampliamos a foto no computador de 56, né? E deu, então, aquela medição. 1 metro a menos que a 41. 98 centímetros lá. 98. E aqui em Lajeado, em torno de 1 metro, né? No SEAT também. E aí, com a referência das regras do SEAT, batendo a nossa lá com as fotos, transferimos, então, a 41 na cotação. Porque a 41 é diferente. Ela é toda diferente de nós. Agora, essa em Mussum chegou a ficar mais de 5 metros de altura em cima de 41. E lá em Estrela ocorreu o ponto divisor de águas na escadaria. Da escadaria para baixo da Polar, a 41 superou todas. Tanto que lá em Cruzeiro, daí nós apuramos a cota até na Jusante Bom Retiro. Lá em Jusante Bom Retiro, então, ficou
essa cheia histórica, maior, mais violenta, com rapidez, ela teve tanta declividade que ali no Bar das Indústrias deu 30 com 17. Daí aferimos no prédio do porto, já que não tinha mais régua. Ali onde está a caixa d'água do porto, ela tem uma régua dentro. Tem uma régua interna da caixa. 30,20. 30,20, já mais alto. Se nós olharmos, né, como o Cleto está falando, se nós olharmos a região alta, a época de 41, lá em cima, ela deu mais baixa que Estrela. E hoje nós temos, né, Mussum Encantado, Mussum ela deu 5 metros a mais do nível. O que acontece? Na época de 41, a chuva foi mais abaixo das cabeceiras. Ela não choveu muito lá para cima em Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, essa região, né? Cada cheia é uma diferente da outra. Exato, e aí naquela época a chuva foi mais aqui na parte baixa, aí pegando o Rio Fão, o Rio Forqueta, essa região aqui, onde ela foi maior. Daí ela... E algo importante, né, Paulo, nós temos que relatar o quê? Naquela época, o leito do rio ele era mais alto. Não é, hoje o Rio Taquari está com navegação. Então, se nós olharmos a profundidade do rio, na época ele era menos. O que acontece daí no caso da época? Daí a água ela teria mais vazão fora. Hoje nós temos leito mais baixo, então você imagina o volume d'água cabendo dentro desse canal. Então, quer dizer que a proporção, se fosse olhar, e o leito do rio hoje tivesse, que nem na época de 41, ele seria muito maior do que ela foi. Cleto, terminou o raciocínio que você estava fazendo? Não, eu vou continuar um pouco então, porque a gente fez então o alinhamento, o nivelamento dessa de 41, desde Mussum até Taquari e Triunfo, certo? Lá em Taquari ela chegou em 30 metros com 2 centímetros, segundo os dados da Portobras, que naquela época forneciam para a gente. E na de 41 aconteceu o seguinte, o Jacuí teve a maior cheia histórica, então ele teve alto lá e por isso que a região baixa também ficou mais alta. A região do Jacuí. E lá em Mussum, não. O Antas, o Prata, o Carreira, esses aí tiveram fraco. Então, essa questão da diferença. Essa diferença ocorre. Então, tudo acima da Foz do Arroio Estrela, onde era a empresa Costa, superou todos em 41, 20 centímetros com as fotos aí no prédio da DP, na empresa Virtus, e foi subindo até chegar em 1,10, a ordem só, 1,10 acima de 41 no Bar das Indústrias, e 1,20 abaixo da Jusante Bom Retiro, porque quando construíram a barragem, os engenheiros estudaram até conseguir apurar a cota de 21,46 na escala local em GPS, né? E 13,92 em Taquari, a grande cheia de 41. Para nós, em Estrela, então, ficou 29,10 aproximado, 29,8, 29,10, né? Nessa área do porto. Outra pergunta recorrente dos ouvintes, os constantes aterros e aterros volumosos. A questão da concentração da água em um número cada vez maior de telhados de residências construídas, de calhas, combinando, por exemplo, com a pavimentação asfáltica que não deixa a permeabilidade da água para o solo. Isto interfere em situações de cheias? Correto. Deixa eu então concluir Correto. o meu raciocínio. A gente fez um estudo agora essa semana, baseado nisso aí, né? É um fator muito importante a calha. Olhando-se na imagem satélite, o nosso rio, o grande rio, né, ele forma um estreitamento de calha antes da ponte do Taquari. Ainda foi construída, então, a ponte nova. Ela tem o dobro de pilares da antiga, que tinha uma distância de 50 metros mínima entre os dois pilares, né? E isso pode represar um pouco, né? E aí a gente pega um pequeno exemplo, o Rio Caí, que é 3 vezes menor. Quando se vai a Montenegro, existem 6 viadutos para dar vazão de cheias, um volume grande, e nós temos apenas um. E antigamente nas cheias o rio escapava pela Ponte Seca, ali no o pântano, existia. Ele entrava em cima, daí compensava. Mas então desde 2012, 11, aí dali para trás 2010 o rio ele apresentava o leito da calha normal, né? Então, em 2001, a gente se baseia muito em cima de 2001, essa grande cheia, que foi praticamente a maior no Foz do Jacuí com o Taquari. Dessa vez, já em 2020, começou a superar. Nunca na história a cota para a cidade de Lajeado foi mais alta em Lajeado do que em Estrela na cidade, em Cruzeiro, né?
E agora acontecendo o inverso, né? Desde Arroio do Meio até Cruzeiro, né, um pouco acima do Cruzeiro, ela tem se apresentado, toda vez que ultrapassa ali, chega no limite do porto, 26 metros, apresenta-se mais alta nesse trajeto, afetando até Arroio do Meio, e aí é a conclusão a calha natural do rio, ela é mais estreita, acima do ponte do rio, e ela não consegue mais dar vazão, e aí a gente tem em estudo um projeto, né, para tanto o lado de Estrela como Lajeado, né, para amenizar para todas as gerações futuras, tirar um pouco esse perigo da tragédia pré-anunciada sempre, mesmo para nós presentes, né? Então os aterros têm influência, sim? Principalmente se tu fecha um canal onde era a passagem do rio ou muito próximo à margem do rio, né? Aí tu diminui a vazão da calha, elevando para os dois lados e a água acima transborda, cai lá para Lajeado. Então Lajeado sofre mais ainda do que a cidade de Estrela, porque os níveis se tornam sempre mais altos, né? Nessa questão hidrológica, né? Bom, a questão de medidas não tem como se evitar, não tem como se combater, enfrentar de cara uma situação de cheia, porque é característica da natureza. O sistema de monitoramento, o que é que pode ser utilizado como sistema de monitoramento e emissão de alertas de forma mais eficaz do que aconteceu nesta? A primeira providência é continuar mantendo uma régua linear. As manuais lá em Mussum, Encantado. Físicas. Né? Físicas. Que podem conferir em qualquer atitude. Nós já providenciamos para ter uma escala na ponte do Rio Taquari, né? Mas tem sempre acesso vai ter daí? acesso. Tem acesso daí? Tem acesso em qualquer condições, que nem essa cheia grande, a maior de todas, sempre vai ter acesso pela rodovia. Sim, mas quantos centímetros faltou para chegar à ponte? A cabeceira, ali faltou mais de 2 metros, né? Enquanto que a ponte nova da Mimi, no Arroio Estrela, chegou a 54 metros das colunas, das vigas de base daquela ponte nova, que é bem alta, na Mimi. Faltou meio metro. 54 centímetros, para encostar já na base das vigas. E na ponte alta do Rio Taquari faltou... Na ponte alta devia ter faltado mais de 2 metros. Então ali estão colocando uma régua física. Ali a intenção, então, com a medição que fizemos agora, que lá também deu 30, quase 30 com 20, né? 30 com 12 e lá na indústria 30 com 17. E no porto, então a gente apurou já agora a medição extraoficial ali, a princípio, porque não ficou mais resquício da régua antiga, nem a física, para equiparar mais. Tinha mas a marca no prédio do armazém do silo, dos armazéns da Polar. Então lá ela ficou 2 metros e... ficou em 29 com 94. Né? E a outra lá no Porto 27,66. Essa diferença, ela foi menor. E lá no silo ele já apurou, na escada, ele apurou uma diferença maior. Este monitoramento de réguas físicas não vai ser só em Estrela, né? Exato. A sugestão que vocês apresentam. A sugestão é ter, então, porque lá em Mussum, Encantado, como a Estrela detonou, arrasou com tudo, a nossa foi um pouco mais tarde, mas acabou, levou concreto, o prédio, tudo, as instalações, tudo... Ela tem, na verdade, Paula, tem que ser colocada, né, num lugar, claro que a gente viu ponte cair, né? Então, assim, a gente tem que manter isso num lugar onde você consiga ter acesso. Isso é imprescindível. Então, sim, mas nós temos que ter essas leituras também na parte mais alta. Né? Isso. O que acontece? Nós precisamos, Paulo, dessa leitura lá em cima já. Lá na parte de Mussum, né? Lá em cima, onde o... Santa Teresa para cima. Onde o rio já vem, se dá um volume grande de água, de chuva, no caso, né? Não é? Então, que tem essa medida lá, para nós ter base, né, Cleto? Para nós ter base de cálculo, porque ela chovendo lá em cima uma proporção, a gente tem um cálculo em tantas horas, ela chega aqui. Claro que nem a gente falou, ela vem se expandindo, ela não vem com a mesma... se perde mais de 50%. Se perde boa parte dessa água. Né? A gente vai perder ela onde ela, a partir do momento que está subindo o rio, ela vai... Mas voltando à pergunta específica, Adolar, Estrela está pensando de fazer num dos pilares da Ponte Nova. Tá, ali teria uma margem ainda de 2 metros, 2,5 metros, digamos assim, e com fácil visibilidade. Tá, mas isso é Estrela. E o restante? Arroio do Meio tem um sério problema. As réguas foram embora também. Sim. Depois subindo. Começa Roca, Encantado, Santa Teresa, Mussum, tudo foi destruído. A proposta é fazer num conjunto regional.
utilizar o sistema de réguas físicas de novo? Seria, na parte, se você vai analisar, Paulo, a prática mais exata. Porque você tem a prática. O que acontece? Você põe uma régua lá, mas aí você põe ela perto e você tem que botar mais régua. A partir do momento que ela vai subindo, você tem mais régua fora do leito. Né, Cleto? Aí você tem a régua perto do leito, no leito do rio, aí você está vendo aquilo ali. Aí você vai afastando ela. Aí você consegue ter, se não tem acesso, aí você vai conseguir ter mas acesso. A Arroio do Meio tinha esse sistema e foi tudo água abaixo. Pois é, era mas assim, Arroio. Não, sim, com certeza, né, Paulo? Mas o que acontece? Você vai recuando. Então, vamos dizer, está na parte baixa, sim, Paulo, e você vai recuando essas réguas. A casa lá pode ir, mas aí é bem-vindo. Você perdeu aquela metragem, Paulo. Mas a pergunta do Lar é a seguinte, sim, de novo eu vou repetir para que nós sejamos objetivos. Vocês estão conversando, vocês que eu digo é a coordenação da Defesa Civil, Estrela, sim, Lajeado, sim, essa parte mais baixa. Já estão com tratativas na parte mais alta de estabelecer essas réguas físicas? Ainda não? Isso depende de uma reunião, então, de todas as pessoas técnicos, profissionais e entidades envolvidas nessa área, né? Então tomara que não caia do esquecimento depois de passar os efeitos da seca, né, Cleto? Correto, exatamente. Né? É algo assim que nos torna assim, a gente vem já se preocupando há anos, né, Cleto? A gente vem calculando, tendo base, por que ela foi maior, por que ela foi menor, para ter e passar uma certeza para as pessoas. Né? Então, onde a gente tem pessoas que aqui, pessoas de idade que vivem ali naquele local, vem lá da família, lá atrás, há 100 anos, né? Então, nunca aconteceu. Mas nunca. Gente, não existe nunca. Isso a gente tem que passar. As pessoas que estão ali, nessa parte da região baixa, gente, a gente pede. Eu tive na madrugada, Paulo, pedindo para as pessoas, o Adelar, como me chamam, Sabiá, eu fui barranqueiro, sim, Paulo. Eu fui barranqueiro, 1997 deu a enchente, né, Cleto? 97 deu. 92 também. 97 deu uma enchente e eu vi até sair para ajudar a fazer socorro. Eu não tinha, consegui na época sair pela Granóleo ali, sair a pé. E aí vieram me pegar e eu fui ajudar a fazer socorro. Então você conhece o que é ser alagado? Eu conheço, né, morei dentro. 2001 também, foi 2 enchentes, né, Paulo? Sim. 2 enchentes, uma pertinho da outra, né, Cláudio? Foi 2 enchentes, onde uma morava no centro e peguei a enchente que faltou só 2 centímetros para entrar dentro da casa. Bom, o Cleto também observa muito a natureza e nós queremos fechar a entrevista com essa questão. Nós temos um ouvinte em Boa Esperança, Cruzeiro do Sul, ele é conhecido como Maconha, com 3, 4 dias de antecedência, ele chamava a atenção dos colegas que o bicho preto estava com... O bicho preto é aquele que atravessa um em cima do outro, né? Forma uma fila e vão um em cima do outro atravessando as trilhas. O bicho preto estava, de forma violenta, se movendo. 3, 4 dias antes do fato ocorrido, a grande cheia ocorrida, ele alertou, olha, vem uma mudança significativa aí. A princípio, vem muita chuva pela frente, nos alertava Ele é conhecido como Maconha, lá de Boa Esperança, Cruzeiro do Sul. A natureza tem dado sinais que o ano vai continuar sendo complicado, Cleto? Perfeito. Eu tenho meus hobby, né? Hobby. Então, tem a plantinha de São Miguel, que estava muito florida esse ano. Eu fui até Marques, então toda a BR estava cheinha. Naquele domingo anterior, era cheia ainda. Você fala do angico do banhado? Não, é aquelas amarelinhas com um cachinho comprido, que é as florzinhas, né? Não é o sarandi? Não, é um cipó. É um cipó. Tirei até foto, porque fiz levantamento da cota lá na Ponte de Ferro. Faltou apenas 3 pedras de areia. Aquela ponte tem 22 metros de altura. E faltaram 3 pedras, elas têm menos de meio metro de altura, de areia, nas últimas fileiras. Aqui na forqueta? Na forqueta baixa, né? Na barra da forqueta. Ali faltaram apenas... Chegou a encostar, já passou 3 centímetros da última pedra, terceira fileira, que é o nível da ponte máximo em cima, né? Tanta altura, né, que chegou. Então, voltando aí à questão, eu comecei a estudar
astronomia, a questão da Lua, as constelações que ela passa, fechou exatamente o horário, o dia, quando a Lua passou na constelação do Peixes esse ano. E ela ainda vai passar de novo no Peixes, a Lua mais forte, à meia-noite do dia 29, na constelação do Peixe. É a maior constelação. Nós temos 3 constelações. A do Caranguejo, Escorpião e Peixe. A do Escorpião são as cheias de inverno, julho e maio. E antigamente a de 56 e 41 foram na de Escorpião. O Escorpião é menor, menor bichinho. São só os 3 bichos da água. Ali tem a ocorrência de maiores chuvas. E aí esse ano bateu, de novo, então... quando a lua cheia passa essas constelações? Ela passa... Não, ela pode estar minguando, crescente de qualquer fase. Quando ela encobre estas constelações. Agora nós estamos no céu, essa constelação que é peixe. Todas cheias de São Miguel são da lua passando a constelação de peixe. Passando, você quer dizer encobrindo? Cruzando. Não, cruzando. Não, ela está cruzando. Cruzando. Ela tá cruzando. Ela vai se encontrar, porque e dia ela 29 se repete vai repetir o cruzamento. Pode dar outra chuva com pequena cheia. Né? 29 é São Miguel, né? Dia de São Miguel, o mais famoso. Toda a população mais simples conhece o famoso dia de São Miguel, porque é toda cheia. Pode atrasar um pouquinho, que nem para outubro também, né? E aí está previsto para o volume da chuva descer, passar por nós entre 3 a 4 de outubro, né? Então nós temos mais um momento agora, bem nos próximos dias, perigoso. Mas não podemos deixar o pessoal apavorado, né? A gente acompanha e monitora a chuva. Não se sabe a proporção? Não. Isso, aí tem mais outros dados. Qual é o outro sinal da natureza que vocês outro observam? Sinal? O sarandi? As temperaturas, né? As friagens. Se lembram que deu aquele frio forte no final de agosto. Agora deu outro friozinho de novo, né? E aí logo veio. Quando ocorrem essas nevascas, frio intenso, até em menos de um ano, o ano seguinte, sempre temos cheias previstas, né? E agora, então, com o El Niño forte, nós temos 3 anos encarreiradinho que tem que ficar atento. Alerta, né? tem que ficar alerta, com certeza. Eu tinha programado a cheia para o dia 4 de outubro. São Pedro antecipou ela em um mês, né? E aí, como eu dizia antes, então, todo período, a chuva começou no dia 2, passou a constelação do Peixes, dia 4 a gente não vê, mas tu tem o cronograma do fluxo da Lua. Outra coisa é a posição. E a Lua estava descendente e o Sol em movimento de ascendente, a linha eclíptica. Quando dá o cruzamento, logo após, aí entra a constelação de Peixes. Ali que é o ponto X, né? Se as duas estão no mesmo sentido, Lua ascendente e Sol descendente, não tem perigo. E o inverso também, né? Da estação do verão para o inverno, o Sol vai ficar descendente e a Lua... Mas a Lua faz esse movimento da linha eclíptica ascendente e descendente durante um mês, né? Tem gente que observa também a questão da Lua quando ela está na fase crescente e a estrela boieira, o gaúcho chama de boieira, mas na verdade é o planeta Mercúrio, eu acho. Não é uma estrela, nós chamamos de estrela boieira. Quando mais ao norte, o leste, oeste, mais ao norte, entre o norte e o nordeste, quando a Lua na crescente e a estrela boieira na proximidade, que ela estaria descambando, ela estaria desaguando na boeira, também é um mau prenúncio. Tem a ver? Tem a ver, essa curvatura dela, eu olho o lado escuro da Lua sempre quando ela não está toda coberta. Uma perpendicular da linha dos 2 pontos escuros vai mostrar a direção da linha eclíptica. Esse é o fato. E aí todos esses antigos têm razão. A questão do copinho cheio, da concha cheia ou não, inclinado. Aquele lado escuro mostra a região onde tem mais chuva, é o lado... Se ela, por exemplo, né, o lado escuro estiver para São Borja até Santa Rosa, é chuva para nós. E o contrário também, se ela estiver entre Capão Novo e Arroio do Sal, se tiver de Torres para cima, apontando, não tem perigo. A linha eclíptica não vai trazer a chuva para nós. E a Lua tem essa força, de unir, formar as concentrações atmosféricas de nuvem para provocar grande chuva, ciclone e frente fria, né? Cleto, muito obrigado. Adelar, muito obrigado também. Só para que o ouvinte se situe, esses 2 cidadãos, eles há muitos anos, quando começa a trovejar lá para o lado do chovedor, como diz o gaúcho, eles são acionados, são questionados pela Defesa Civil, especialmente a Defesa Civil da Estrela. Já são aposentados, eles já estão na inativa, mas são acionados pela Defesa Civil para orientação. E desta feita, quando ligaram para os dois, com 2 dias de antecedência, o Cleto disse, olha, vai passar de 26, se preparem. E o Cleto já avisava a Defesa Civil de Estrela, e por isso é que nós os trouxemos aqui ao programa para trazer esses depoimentos. Muito obrigado, pessoal. Cumprimentos pelo trabalho, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes, né? Então, assim, a gente sempre procura fazer o melhor a todos, né, Paulo? Claro. E a gente espera que
tomara a Deus que não venha nunca mais maior que essa. E que as pessoas, daqui um pouquinho, nós não sejam tão atingidas e a gente vai conseguindo realocar muitas famílias. Com certeza. Cleto, obrigado. Obrigado também, tenha um bom dia a todos os ouvintes, né? Mas a gente sempre está aí, né, à disposição para passar esse nosso conhecimento em favor de todas as comunidades, as pessoas atingidas, para poderem melhor se prevenir nessa questão que seguidamente é afetado pelas cheias desse rio Taquari. Né? Tá bem, o Cleto Verli e o Adelar José, obrigado, senhores. Cumprimentos pelo trabalho, muito obrigado mesmo.